Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, sou integrante do GESFEX e faço meu trabalho sob orientação do professor Marcelo Papotti. Vou trazer um artigo para vocês que tem como título traduzido Oxigenação intracelular muscular esquelética, o impacto da disponibilidade de oxigênio. Os autores são Richardson e colaboradores. Foi publicado esse estudo em 2006 no tradicional periódico Journal of Physiology. Os autores trazem na introdução que a disponibilidade tecidual de oxigênio regula diferentes processos fisiológicos. Entre eles, um dos principais é a angiogênese. Diferentes métodos são encontrados na literatura para determinar a disponibilidade local de oxigênio. Entre eles, podemos destacar eletrodos sensíveis à pressão de oxigênio, a técnica de fluorescência, o NIRS e a técnica que eu vou dar enfoque hoje, que foi utilizada pelos autores, que é da ressonância magnética, por espectroscopia. A mioglobina é uma proteína globular que ela armazena oxigênio em sítios de ligação específico. Pela técnica de ressonância magnética, a gente consegue, por meio de sinais eletromagnéticos, verificar o quanto dessa mioglobina perdeu sua afinidade por oxigênio. Estudos anteriores não conseguiam ter sinais fidedignos para garantir valores de repouso. Então, a gente só conseguia ter o valor da mioglobina desaturada em momentos de oclusão ou durante o exercício, porque a gente tinha bastante sinal, ou seja, bastante mioglobina perdendo oxigênio, e a gente conseguia mensurar esses valores. A redução na disponibilidade ambiental de oxigênio, como observado em altitudes elevadas, é sentida por diferentes tecidos, diminuindo sua concentração de oxigênio. Essa hipoxemia gerada é um sinal de alerta à homeostase celular em diferentes tecidos. Em algumas doenças específicas, esse quadro de hipoxemia é observado mesmo próximos ao nível do mar, sem viagens a altitudes elevadas, como é o caso da DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica, e da insuficiência cardíaca congestiva, com frequentes episódios de hipóxia tecidual. Em vídeos anteriores do GESFEX, vimos os mecanismos responsáveis pela resposta à hipóxia. Mas, resumidamente, a baixa concentração de oxigênio ela é sentida pela célula, que desencadeia uma série de reações fisiológicas, levando a aumento na expressão de genes relacionados à angiogênese, à eritropoiese e ao transporte de glicose. Assim, as respostas à hipóxia experimental estão bem elucidadas na literatura. Pelo menos temos estudos robustos mostrando os mecanismos fisiológicos. Apesar disso, a oxigenação celular propriamente dita, principalmente em valores basais, ainda é uma incógnita. Nesse sentido, os objetivos do presente estudo foram determinar a saturação tecidual de oxigênio no repouso por meio da desoximioglobina nos músculos da perna, da panturrilha mais especificamente, em diferentes condições experimentais, em hipóxia e em normóxia. Especificamente, os objetivos foram determinar o nível de oxigenação intracelular no repouso e calcular a pressão intracelular do tecido muscular. Além disso, verificar se a hipóxia, com uma concentração de 10% aproximadamente, verificar se ela diminui essa pressão intracelular e relacionar esses achados com a literatura vigente, que também investigou os efeitos do exercício na desoximioglobina. Para isso, foram selecionados 10 participantes, sendo 8 homens e 2 mulheres, com diferentes níveis de aptidão física. Os participantes foram colocados dentro de um aparelho de ressonância magnética, com uma bobina que ficava em cima da perna deles. Essa figura foi retirada de um outro estudo deles, de 95, com uma condição experimental parecida. Nesse caso, a bobina ficava em cima da coxa, mas no caso do presente estudo, a bobina ficava na perna, na parte inferior da perna. Além disso, tinha um manguito que foi utilizado para oclusão vascular, que ficava em cima do joelho. Dentro do aparelho de ressonância, esses participantes ainda eram acoplados a uma máscara, que era ligado à hipóxia ou à normóxia. A hipóxia era gerada por um reservatório de aproximadamente 150 litros, com o ambiente contendo 10% de oxigênio. Durante o protocolo experimental, eram monitoradas a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. A pressão arterial foi determinada a partir da curva de dissociação do oxigênio. O equipamento de ressonância ele emite então um sinal eletromagnético
uma região importante da mioglobina, a região da histidina F8. Essa região ela é importante na regulação da afinidade com o oxigênio, e o sinal eletromagnético, então, ele é derivado a partir da integração de cada pico do espectro. O sinal da mioglobina obtido no momento da oclusão vascular, por 10 minutos, ela representa o nosso 100%, então a completa desoxigenação da mioglobina. A partir disso, o sinal obtido durante 30 minutos do repouso em normóxia ou hipóxia era relativo a esse sinal do 100%. Então, a pressão intracelular de oxigênio ela era dada por essa fórmula. A fração da mioglobina que pode ser desaturada, vezes a mioglobina 50% desaturada, que é uma constante, e os autores utilizaram o valor de 3,2 milímetros de mercúrio, sobre a fração da desoximoglobina que a gente tinha no momento, que era calculado pela ressonância magnética. A condutância difusional, que representa a quantidade de oxigênio que chega para determinado tecido, e a pressão de oxigênio capilar também foram determinadas por meio da lei de difusão de Fick. Essa lei propõe que a absorção de uma determinada substância ela é determinada pelo produto do fluxo sanguíneo que chega para determinado tecido e pela diferença entre a concentração arterial e venosa. Então, mais conhecido pela lei de Fick é o consumo de oxigênio. A gente tem o consumo sendo produto do débito cardíaco e da diferença entre o conteúdo arterial e o conteúdo venoso de oxigênio. Então, aqui no presente estudo, a gente tem que o consumo de oxigênio ele é dado pela multiplicação da condutância difusional menos a pressão capilar de oxigênio e a pressão intracelular de oxigênio. Então, a gente tinha a pressão intracelular determinada pela ressonância. Para análise dos resultados, foi utilizada estatística paramétrica, com teste T pareado. Então, a comparação foi feita entre os momentos de hipóxia e normóxia para as variáveis desoximioglobina, a pressão intracelular de oxigênio, a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Foi feita também uma regressão linear para ver a associação entre as diferenças da pressão arterial que a gente tinha de oxigênio e a pressão intracelular de oxigênio. Como resultado das diferentes condições experimentais, a gente tem que a desoximioglobina, então em porcentagem do 100% da oclusão vascular, em repouso e normóxia, ficava em torno de 9%. Em hipóxia, esses valores são aumentados, na verdade, para 13%. Então, a mioglobina está 13% desaturada na condição de hipóxia. A pressão intracelular muscular de oxigênio em normóxia é 34 milímetros de mercúrio e em hipóxia esses valores são reduzidos para 23 milímetros de mercúrio. A saturação arterial, então a quantidade agora da hemoglobina, a porcentagem que a hemoglobina está ligada ao oxigênio é 96% no repouso e em hipóxia cai para 76%. A pressão arterial em normóxia, 100 milímetros de mercúrio aproximadamente, em hipóxia esses valores são reduzidos para 46 milímetros de mercúrio. E a frequência cardíaca, ela é aumentada na condição de hipóxia. Então, a frequência cardíaca 84 batimentos por minuto na condição de hipóxia. Esses valores todos foram estatisticamente significantes, né? P menor que 0,05. Eu não vou entrar em detalhes sobre como foi processado o sinal da ressonância, mas os autores trazem uma informação importante, que quando utilizaram a média do sinal por 30 minutos, a qualidade do sinal, principalmente no normóxia, melhorou. Então, eles conseguiam ter menos ruído nesse sinal. Em hipóxia, isso não era tão diferente. Em 10 minutos, eles já conseguiam obter um sinal satisfatório, mas quando aumentava a média, também melhorava esse sinal. Nesse gráfico aqui da direita, a gente tem que a condição de normóxia relativa ao 100%, que é esse pico no sinal em isquemia, representava 9%. Então, a desoximioglobina ela estava 9% desaturada na condição de normóxia. Em hipóxia, então, esses valores subiam para 13%. Então, a gente já conseguia enxergar um pouquinho maior o pico aqui da hipóxia em relação à normóxia. Os autores também compararam a porcentagem que a hipóxia reduz na pressão arterial de oxigênio com a porcentagem da variação, na verdade, intracelular de oxigênio. Esses autores encontraram uma associação de 0,5, um R quadrado de 0,5, ou seja, 50% da alteração na pressão arterial vai refletir na
redução da pressão intracelular também de oxigênio. Então, é uma associação moderada, mas foi significativa. Já na discussão, os autores trazem como principal resultado a possibilidade da mensuração dos valores basais da desoximioglobina. Ou seja, os estudos anteriores não tinham esses valores, eles só tinham em condições experimentais onde a dessaturação era elevada, então tanto em oclusão vascular como em exercícios moderados a intensos. Então, tendo valores normativos de repouso, é uma vantagem metodológica importante. Além disso, os autores colocam como vantagem a utilização de um campo magnético superior, de 4 Tesla. Os estudos anteriores eram feitos com 1,5 ou 2 Tesla. A bobina que eles utilizaram também era mais eficiente e a capacidade de aumentar a média do sinal por até 30 minutos. Especificamente, então, como ponto principal, esses autores trazem os valores basais da desoximoglobina em normóxia fica por volta de 9%. Então, a mioglobina está 9% dessaturada em normóxia e em repouso. E que o ambiente hipóxico de 10%, ele eleva a dessaturação em 13%. Então, a gente perde a afinidade da mioglobina pelo oxigênio. E qual que é a vantagem disso para o organismo? Aumento da difusão de oxigênio para os tecidos que estão precisando da oxigenação. Termos valores normativos de repouso da desoximioglobina é muito importante para a gente entender toda a sinalização celular que é obtida em condições manipuladas experimentalmente, como a hipóxia ou em diferentes patologias. Então, entender esses mecanismos que são manipulados posteriormente só podem ser equalizados quando a gente sabe os valores em normóxia. Esses autores, em um outro momento da discussão, eles relacionam os achados dele da pressão intracelular com os valores obtidos em outros estudos, muitos outros estudos também do próprio grupo, com o exercício. Então, eles mostraram que em exercícios moderados a gente atingia valores menores do que 5 milímetros de mercúrio, e com um exercício moderado, e que o aumento da intensidade não afeta de maneira proporcional a queda na pressão intracelular de oxigênio. Então, os estudos desse presente estudo é importante, porque agora a gente consegue identificar o gradiente de dessaturação do exercício. Então, a gente tem os valores de repouso, que são 34 milímetros de mercúrio, e a gente sabe o quanto o exercício dessatura. Se a gente não tivesse esse valor de repouso, a gente não saberia esse gradiente, que no caso, exercícios moderados a intensos, é um gradiente de 30 milímetros de mercúrio. Diferente da pressão intracelular, a pressão capilar ela não varia tanto com o exercício. Em repouso, a gente tem valores próximos a 44 milímetros de mercúrio, e durante o exercício, a gente chega a 35, 38 milímetros, um gradiente menor do que 10 milímetros. Então, essa queda brusca na pressão intracelular reforça a necessidade de um gradiente acentuado entre a pressão capilar, então a pressão da corrente sanguínea, para os tecidos ativos. Então, os tecidos têm uma dessaturação muito maior, facilitando a difusão do oxigênio conforme a necessidade fisiológica. Na discussão, esses autores trazem uma figura muito interessante, mostrando a cascata do oxigênio do ar até a célula muscular. E também compara esses valores agora normativos do repouso com valores obtidos durante o exercício máximo em um outro estudo do próprio grupo. Então, esses valores eles vão caindo, né? No ar, a gente tem uma pressão de aproximadamente 150 milímetros de mercúrio, e nos alvéolos e nas artérias, a gente tem até um aumento dos valores com exercício. Isso se deve pelo aumento da ventilação. Conforme a gente vai chegando mais próximo da célula, então nos capilares sanguíneos, os valores do repouso já são maiores do que do exercício, mas com gradiente baixo. E lá na célula muscular, os valores têm um gradiente muito maior, de 34 até 3,1. Então a gente dessatura essa mioglobina com gradiente muito maior. Eu trouxe uma outra figura para vocês, retirada do estudo citado anteriormente, que eles compararam a cascata agora no exercício máximo, tanto em hipóxia, de 12%, quanto em normóxia. Então, a gente vê que a cascata, desde o ar inspirado, a pressão de oxigênio já é menor, mas que esse gradiente vai diminuindo conforme a gente entra na célula muscular. Então, a hipóxia tem um efeito maior aqui no ar inspirado
do que propriamente dito lá na célula muscular. Os autores, eles alertam ao fato de que a hipóxia não afeta as pessoas da mesma forma. Então, a gente tem uma resposta individual à altitude. Isso se deve muito pelo fato da resposta ventilatória à hipóxia. Então, cada sujeito tem um padrão ventilatório em resposta à hipóxia. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da interpretação apenas dos valores da fração inspirada de oxigênio, sendo que, para uma mesma fração, cada sujeito vai dessaturar de uma forma, tanto a nível sanguíneo quanto a nível tecidual. Então, a resposta ventilatória, ela quebra a proporcionalidade entre a fração inspirada e a pressão lá na célula tecidual muscular, então a pressão intracelular de oxigênio. O que eu gostaria de ressaltar é que, apesar do ambiente hipóxico de 10%, que é uma hipóxia já severa, ele diminui as concentrações intracelulares de oxigênio em 33%, esses valores não atingem um número crítico. Então, os valores ficam por volta de 23 milímetros de mercúrio no repouso em hipóxia. Então, na verdade, o próprio exercício, ele dessatura muito mais essa mioglobina. Então, no exercício moderado e intenso, a gente atinge valores de 3 a 5 milímetros de mercúrio. De uma forma descontraída e ilustrativa, eu vou fazer um resumo para vocês das diferentes condições ambientais. Então, em repouso e próximo ao nível do mar, a gente tem lá na célula muscular uma pressão de 34 milímetros de mercúrio. Quando a gente coloca quando a gente adiciona a hipóxia nesse ambiente, essa concentração cai para 23 milímetros. Agora, durante o exercício, quando a gente está em normóxia, a gente já dessatura para 3,1. E quando a gente coloca a hipóxia também, esses valores caem para 2,3. O que isso mostra para a gente? Que em repouso e em hipóxia, a gente tem só alteração da disponibilidade de oxigênio, alterando na pressão intracelular. Mas agora, quando a gente coloca o exercício em conjunto, mais a hipóxia, a gente tem, além da diminuição do conteúdo de oxigênio, a gente também tem o aumento na atividade mitocondrial e no consumo propriamente dito de oxigênio. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me procurar ou procurar qualquer membro do grupo nas diferentes redes sociais. Obrigado.